Muito bom dia na paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Saudações aqui do Pastor Valdir. Como vocês estão por aí? Graças a Deus, tudo bem, né? O tempo aqui tá meio nublado, ó. Olha isso. Aqui no nosso Mato Grosso do Sul, tá chovendo bem, hein? Daqui a pouco vem chuva. Estamos aqui, meus amigos, meus irmãos, para trazer mais uma reflexão aqui debaixo dessa linda mangueira, né? Para nós estudar a Bíblia e fazer uma reflexão acerca dos acontecimentos, né? Olha aí a situação que está a nossa nação brasileira. Quantas perseguição em cima daquelas pessoas que são justas, honestas, sinceras e que se posicionou como discípulos do Senhor Jesus. Inclusive mulheres, homens, jovens que se posiciona para ser um praticante, um seguidor do Senhor Jesus. E o que é seguir Jesus? É ser uma pessoa honesta, sincera, gostar daquilo que é certo. E em sua natureza, em sua essência, é um antipetista, é um antitrevas. Ele combate contra as coisas injustas, ele tem prazer na justiça, ele não gosta de iniquidade, de promiscuidade. Não. Quem é do Senhor Jesus, eles gostam das coisas certa, honesta e sincera. Então eu trago uma reflexão, uma palavra, né? Que é para nós perseverar, tá? Para nós perseverar. O próprio Senhor Jesus deixou uma prerrogativa lá em Mateus, capítulo 10, no versículo 22 e 23. Fica comigo aqui que eu vou trazer para vocês esta prerrogativa que muitos têm, muitos opositores da fé em Cristo, muitos opositores dos discípulos, daquele que ama e pratica o que é certo, o que é justo, o que é honesto. Ele está sofrendo perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Porque nós conservador cristão, carregamos a marca de Cristo. Todo aquele que carrega a marca de Cristo, praticando seus ensinos, está sofrendo grandes perseguição. Principalmente se declarar Deus, pátria, família. Pronto, aí está feita a perseguição, né? Mas o Senhor Jesus deixou uma prerrogativa. O delegado Ramagem e a sua esposa e os demais irmãos que estão foragidos, né, que buscaram praticar essa prerrogativa que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Não é covardia, é praticar um direito que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso líder maior, excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, ele deixou essa prerrogativa para que as pessoas possam fugir da perseguição e ser um exilado, um perseguido por causa de ser um praticante, né? Um cristão autêntico, que gosta da justiça, do direito, das coisas honestas e sinceras. Está passando perseguição. O conservador de direita está sendo cancelado, eliminado, procurando matar, tá tudo isso aí, tá? Quem anda nas pegadas de Cristo está passando por isso, Então eu vou deixar aqui para vocês um dos ensinos fundamental que o Senhor Jesus deixou para a nossa fé, o alicerce da fé daqueles daqueles que assumiram que tem fé no Senhor Jesus e acredita nele. Você crê no Senhor Jesus? Que ele é autossuficiente para salvar você e a sua casa? Você lembra lá que o Papa Leão XIV trouxe uma determinação agora por último, falando, honrando o Senhor Jesus, dizendo que só ele salva, liberta, só o Senhor Jesus é o autossuficiente, é tudo para o ser humano? O Senhor Jesus é o Salvador, é o líder, é o mestre. O Senhor Jesus é o clínico geral na medicina, ele é cardiologista, ele é psicólogo, psiquiatra. O Senhor Jesus é tudo que eu e você precisa. Basta crer e acreditar. Ele está influente na nossa vida de forma invisível e sobrenatural. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, invocando o nome dele,
do Senhor Jesus, Ele garantiu para mim e para você que Ele está marcando presença. Por isso, vamos perseverar em oração, invocando o nome dEle, para nós vencer as lutas, perseguição e as pelejas, combatendo contra o pecado, contra os ímpios profanos e contra todo tipo de iniquidade. Tá certo, meus amigos, meus irmãos? Olha aqui o alicerce fundamental para quem professa o Senhor Jesus. Tem que ter fé nele, tem que ter perseverança, tem que ter firmeza. Tem que ser igual a palmeira, enverga para lá e para cá, o vento bate, mas a pessoa permanece firme, perseverando. Vem comigo no Mateus capítulo 7. Vou deixar para vocês aqui essa leitura e finalizando, eu vou entregar para vocês a prerrogativa que o Senhor Jesus deixou pré-determinado. Diante das perseguições, o que devemos fazer? Os irmãos que fizeram estão corretíssimos. Parabéns para os irmãos que praticaram essa prerrogativa, esse direito que o Senhor Jesus deixou estabilizado na terra quando ele estava pessoalmente dando a lição, o ensinamento para os seus seguidores, que somos nós, né? De direita, conservador, cristão, autêntico, original. Com nós não tem falsidade. Tá certo, meus irmãos? Falamos a verdade, doa quem doer, né? Deus abençoe. Se gostar do conteúdo, coopera comigo aí, se inscrevendo, compartilhando, tá certo? Deus abençoe, tá? O seu trabalho, a sua obra de ajudar, de se inscrever, vai ter uma grande recompensa do Senhor Jesus, que colocou no meu coração esse negócio de abrir o canal no YouTube, para divulgar o nome dele, honrar e glorificar, tá certo? Vem comigo no Mateus capítulo 7. E o versículo de número 24. Vou trazer para vocês falando sobre os dois alicerces, representando dois tipos de pessoas. Qual dessas duas pessoas você vai perseverar? Nesse sentido, nesse ensino do nosso Senhor Jesus. Olha só, vem comigo aí. Aqui está, meus amigos, meus irmãos. Mateus capítulo 7 fala sobre os dois alicerces no versículo 24. Diz o Senhor Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, tem que praticar, tá? As palavras do Senhor Jesus. Olha o que ele assemelha. Assemelho-ei ao homem prudente. Ele é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. O alicerce estava edificado na rocha, na terra dura, na firmeza. E aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, quer dizer, não pratica, que não cumpre, ele vai compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Não tem firmeza no alicerce se edificar sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, porque faltou prudência, porque faltou edificar na rocha, porque faltou essa semelhança, faltou fé no Senhor Jesus, faltou confiança no Senhor Jesus, que Ele é a nossa rocha eterna. A nossa fé nele faz nós construir a nossa casa firmado nas palavras dele. Tá certo, meus amigos, meus irmãos? Olha só agora, vem comigo na prerrogativa que o Senhor Jesus deixou o direito. Se você estiver sendo perseguido por causa do nome do Senhor Jesus e do seu posicionamento de assumir a sua fé no Senhor Jesus como discípulo, a missão,
Os 12 e a sua missão. Estou falando de Mateus, capítulo 10, versículo 22 e 23. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quando, olha só o que ele diz, olha a prerrogativa. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra. É para fugir para outra, se perseguir você nessa cidade. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Enquanto o Senhor Jesus, que ele se posiciona, quando ele fala de si mesmo, ele trata dele mesmo, ele fala o Filho do Homem, está falando de si mesmo, o Senhor Jesus. Se você estiver sendo perseguido por causa do seu posicionamento, da sua fé no Senhor Jesus, de você ser um discípulo, um pregador, um defensor, e você está sendo perseguido, estão querendo te matar, a ordem é expressa, foge, é para fugir para outra cidade. Quando você estiver sendo perseguido, parabéns aos irmãos conservadores que entenderam e fugiram, tá certo? Não é covardia, é praticar um direito adquirido pelo Senhor Jesus, por causa do nosso posicionamento, por causa que nós decidimos ser discípulo e seguidor do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.